Leonardo, novamente a gente está vivendo aí um período de muitos lançamentos de vídeos com a temática espírita, né? A gente recentemente teve o filme do Divaldo, do Zé Arigó, agora as obras até da Zíbia Gasparetto estão sendo produzidas como filmes. Mas focando no Divaldo, a gente sabe que no movimento espírita muitos palestrantes espíritas, estudiosos espíritas focam em casos da vida do Chico Xavier, principalmente pela pessoa que ele representa, não só pelo trabalho, mas o nível, né, de pessoa que conseguiu colocar na prática os ensinamentos de Jesus. Mas eu entendo que Divaldo também é uma dessas figuras que a gente precisa citar, comentar e seguir como exemplo. Eu queria que você comentasse algum caso do Divaldo que você acha interessante e que talvez não seja muito comentado. Se você poderia contar para nós algum episódio que te chama a atenção da vida do Divaldo, dessa encarnação dele. Há uma passagem do Divaldo, e que não é só do Divaldo, é do Divaldo Pereira Franco e de Francisco Cândido Xavier, de Chico Xavier. Então, é uma passagem muito rica que pode ser interessante para os amigos, tanto como um caso do Divaldo, como com o caso do Chico. E até um caso de Sheila, do espírito Sheila, que também é uma figura bastante querida no movimento espírita e no movimento espiritualista como um todo. O Divaldo conta que na década de 50 ainda, ele em determinado momento estava em São Paulo concluindo uma rodada de palestras. E quando ele terminou a última das palestras, daquele ciclo, né, daquele agendamento prévio, ele terminou surpreso que ele estava praticamente rouco, ou profundamente rouco, muito sem voz. E aí ele procurou auxílio médico com o amparo dos amigos que o recebiam, né, os anfitriões, e estavam recebendo ele, os confrades de São Paulo. E ele foi no médico. E o médico, ou os médicos, né, que o atenderam, identificaram um nódulo na sua garganta, dizendo que era necessário que ele operasse. Isso década de 50. Porque aquele nódulo poderia ser maligno, ou seja, poderia ser um câncer. E que ele teria que fazer uma determinada cirurgia, e até, em princípio, até reduzida, mas de alguma dimensão,
e que, a partir do momento que aquele nódulo fosse retirado, deveria ser feita uma biópsia para saber se ele era benigno ou maligno. Enfim, e o Divaldo estava quase sem voz. E aí os médicos concluíram as análises dizendo o seguinte: olha, Divaldo, se você quiser, a gente te interna agora e você faz a cirurgia rapidamente. A gente tem essa disponibilidade e você ficaria livre desse problema. O Divaldo considerou a possibilidade, mas achou melhor, decidiu voltar para Salvador, porque ele disse que ele era funcionário do IPAS, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, em Salvador, na Bahia, e que o IPAS tinha um convênio com alguns grupos hospitalares, alguns grupos da área de saúde do Rio de Janeiro. Então, ele poderia se internar no Rio, onde ele também tinha amigos, espíritos, companheiros, que poderiam recebê-lo, e ele se internaria lá, depois de acionar o próprio instituto no qual ele trabalhava. Então, ele achou melhor voltar para Salvador antes da cirurgia. Só que na hora que ele chegou no aeroporto de São Paulo, para ir para Salvador, ele teve uma ideia. E se eu passasse no Chico? Aí ele decidiu telefonar para Chico Xavier e perguntar se o Chico receberia. O Chico, ele ligou, conseguiu falar com o Chico, e o Chico disse que receberia sim. Então, ao invés de pegar o avião para Salvador, ele falou assim: eu vou fazer uma conexão, vou pegar o avião para Belo Horizonte e visito o Chico. Posteriormente, eu vou para Salvador. Quando ele foi para Belo Horizonte, amigos como Arnaldo Rocha, alguns amigos queridos de Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, foram receber Divaldo e o levaram para Pedro Leopoldo. Divaldo chegou quase que no início da reunião, e lá, como nós sabemos, né, nos trabalhos do Chico, tanto Pedro Leopoldo como em Uberaba, muitas vezes os oradores se revezavam, eram convidados a fazer palestras, em palestras muito longas, porque as reuniões do Chico eram muito longas, enquanto o Chico psicografava durante a reunião. E o Divaldo chegou quase que em cima da hora, não teve muito tempo para conversar com o Chico, e foi pedido para o Divaldo para ele fazer a palestra. Aí o Divaldo falou assim, aí o Divaldo falou para o Chico: mas Chico, eu tô quase sem voz. Aí o Chico mandou um bilhetinho para ele: force um pouco e interprete o evangelho. Ele estava quase sem voz, force um pouco e interprete o evangelho. O Divaldo falou: bom, se o Chico está pedindo, vamos lá. E ele forçou. E a palestra durou um bom tempo. Quando terminou, o Divaldo estava quase totalmente sem voz mesmo. Estava muito mal. E aí ele foi com o Chico e falou: Divaldo, mas você está sem voz. O Divaldo falou ao fim da palestra. Ele falou: agora que você notou, Chico? Não, já tinha notado quando você chegou. Eles se dirigiram à casa do irmão do Chico, André Luiz, né? O irmão do Chico André, que tem esse nome e que indiretamente acabou gerando o nome André Luiz para o espírito que recebeu esse pseudônimo, né? O nosso grande repórter do mundo espiritual. Ele chegou na casa de André Luiz e o Divaldo chegou com o Chico, depois da reunião, obviamente. O Chico chegou num dos quartos, fechou as cortinas, improvisou algumas cortinas, vedando a luminosidade que entrava pelos vitrôs e pelas janelas, e fechou a porta e se encostou numa determinada mesinha, uma cadeira, estava com uma cadeira encostado numa mesa, e se encostou num cantinho. O Divaldo ficou num canto, porque o Chico falou assim: vamos lá, meu filho, que eu vou aplicar um passe em você. O Divaldo já ficou animado, que achou que poderia melhorar, né? E fechou tudo, aquilo ficou um breu muito escuro, e junto com o Arnaldo Rocha e outros companheiros de Belo Horizonte que estavam juntos. Poucas pessoas. E na hora que tudo ficou escuro, fizeram uma prece, e na hora que o Divaldo abriu os olhos, a sala estava iluminada e o espírito Sheila estava materializado à frente do Divaldo, através do ectoplasma, do fluido vital liberado pelo Chico Xavier. O espírito pediu para o Divaldo abrir a boca e cauterizou, ou seja, queimou por 2 vezes o nódulo que ele tinha na garganta. Divaldo disse que deu um grito e depois ainda pediu para o espírito rasgar um pouco da sua roupa que estava materializada, porque o Divaldo falou assim: não,
eu não vou acreditar. Depois que vai passar isso, eu vou achar que eu inventei na minha cabeça, que foi um sonho. Ele até levou um resíduo do espírito para ter certeza que o fenômeno foi real. E passou aquilo, o Divaldo depois, o Chico depois se recupera. O Divaldo nunca mais teve problema algum na garganta. Nós estamos começando, estamos aí essa transição 22 para o ano 2023, né? Iniciando um novo giro pelo calendário. E Divaldo, em 23, 5 de maio, vai completar 96 anos e nunca teve um problema desse tipo na sua voz, na sua garganta, até hoje. Então já temos um bom número de décadas para trás desse episódio. E o Divaldo conta que, de vez em quando, o espírito Sheila o visitava, o Centro Espírita Caminho da Redenção. E ele ficava tão encantado, porque quando Sheila aparecia, ela usava o ectoplasma do Divaldo ou de alguns outros médicos, como aconteceu com o próprio Chico Xavier, e geravam um cheiro muito agradável de flores, uma mediunidade odorífera muito agradável, que impregnava o ambiente e sensibilizava a todos aqueles que estavam presentes, médios ou não, né? Porque a mediunidade de efeito físico é assim. E encantava a todos. E aí o Divaldo falou assim, minha irmã, para Sheila, a senhora não poderia nos ajudar aqui no Centro Espírita Caminho da Redenção, numa reunião por semana, um horário que a senhora puder? E aí ela falou, não posso, Divaldo, minha agenda é muito lotada, eu tenho muitas atividades. E de tanto o Divaldo insistir, um dia ela falou assim, eu vou levar o seu pedido aos nossos maiores, os nossos mentores, vamos ver o que eles falam. E ela levou. E os mentores deram uma resposta logo depois, dizendo que aceitavam e Sheila se comprometeria, né? Obviamente com a concordância do próprio espírito Sheila, de 9h30 às 10 do domingo, que era o único horário que ela tinha, para a gente ver como é que os espíritos encarnados trabalham. O único horário que ela tinha disponível era domingo pela manhã, das 9h30 às 10, só 30 minutos. O Divaldo disse que lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, eles criaram uma reunião das 9 às 10. Ele falou assim, a gente cria a reunião das 9 às 10 e quando Sheila chegar às 9h30, a gente já está num clima favorável, uma reunião uma palestra de Evangelho e Doutrina, a gente já está num clima favorável para receber a presença de Sheila, e diz que muitas vezes eles percebem a chegada de Sheila ali no meio da reunião, às 9h30, e às vezes ela sai 5 minutos antes, ou um pouquinho antes das 10 horas, ela sai, e a pontualidade dela é bastante rigorosa, e é uma reunião muito boa, e que trouxe uma contribuição muito grande, porque o espírito Sheila é um espírito que trabalha com efeitos físicos, e ajuda muito esse processo de saúde mental, psicológica, perispiritual e física, através da sua ação fluídica, né, dos seus trabalhos associados àquilo que nós chamamos de magnetismo e mediunidade de efeitos físicos, e os passes, né, na casa espírita. Então é um caso bem interessante, que a gente vê a mediunidade de efeito físico de Chico Xavier, o trabalho de Divaldo, a conexão, o contato entre Divaldo e Chico, a mediunidade de efeitos físicos, a ação espiritual do espírito Sheila, o volume de atividades que os espíritos desencarnados têm na área do bem, e o esforço de agendamento, e também a experiência do Divaldo, né? E como os amigos espirituais ajudaram o Divaldo para que ele tivesse saúde até hoje conosco, para que a gente pudesse ter mais tempo com esse grande trabalhador que, a semelhança de Chico Xavier, o maior médium psicólogo de todos os tempos, vem trazendo uma contribuição extraordinária para o nosso amadurecimento doutrinário e espiritual de uma forma mais ampla. Então, eu acho que é um caso interessante para as nossas reflexões sobre a complexidade do fenômeno mediúnico, as missões de Chico, Divaldo e do próprio espírito Sheila, e o impacto do trabalho no bem. O impacto do trabalho no bem, assim como a relevância do trabalho da casa espírita e do trabalho espírita, que nem sempre damos o devido valor.